Senhores telespectadores, é claro que esta palavra ecografia não tem nada a ver nem com estar doente, nem com ir ao médico, pelo contrário. Mas também é claro que é dos mais antigos rumores da história do Porto que eu lhes vou falar. Vou-lhes falar das origens do Porto. É uma questão que já tem sido muito discutida. Era uma questão que estava na moda aqui há 50 anos, por tal sinal que um ponto que se discutia sempre era este. Afinal, o Porto nasceu deste lado ou daquele lado? O Porto mais antigo nasceu em Gaia ou nasceu onde hoje é o Morro da Sé? Pode-nos parecer um pouco surpreendente que uma questão assim tenha sido posta, mas foi. E isto por uma razão, é que o próprio Alexandre Herculano, e Alexandre Herculano era um homem com imenso critério e com uma sólida inteligência, pois o Herculano era da opinião que o Porto tinha nascido em Gaia. Isso por causa de um documento que falava realmente num castelo velho, por oposição a um castelo novo. Em suma, um documento que iludiu os historiadores, porque é evidente. Todas as cidades que estão na foz dos rios nasceram sempre na margem que abrigava os navios da Nortada. Portanto, o Porto só podia ter nascido daqui. E hoje isso, nos historiadores mais modernos, isso é um assunto pacífico. Claro que o Porto nasceu deste lado. Há uma outra pergunta que nunca ninguém fez. E é claro, à qual por isso nunca ninguém respondeu. Vêem aqui nitidamente duas linhas. Uma linha horizontal, ribeirinha, popular, é a Ribeira do Douro. E a cavalo sobre ela, poderosa, dominadora, a linha vertical do Morro da Sé. Uma é a linha do povo, outra é a linha do poder. Qual foi a primeira? O povo ou o poder? O que se costuma dizer é que o povoamento surgiu no Morro da Sé, sob a forma de uma citânia castreja, e depois, pouco a pouco, veio descendo até ao rio. Pode ser, mas também pode ser que os pescadores do rio, que tinham aqui as suas cabanas, as suas pobres abrigos, à beira-rio, onde faziam as suas pescarias, os homens que entravam à barra, fugidos das tempestades do mar, e que estavam aqui junto à água, pouco a pouco se tenham organizado até irem implantar um centro de poder no alto da colina, exatamente para controlar aqui a navegação e a vida do rio. Qualquer destas duas hipóteses é possível. São duas maneiras de contar a história. É por isso que eu digo que a história tem sempre uma outra maneira de se contar. A verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre os primeiros tempos desta Sé do Porto. Bom, a ideia que ficou é uma ideia muito bonita, muito simpática. A condessa Dona Teresa, mãe do Dom Afonso Henriques, arranjou lá um frade de Cluny, o Dom Hugo, e disse-lhe: olha, agora tu és bispo do Porto, e deu-lhe o Porto. Ele ficou dono do Porto. Bom, isto foi em 1120. E como ele era muito bom senhor, 3 anos depois, mas reparem, 3 anos depois, deu um fural
aos moradores do Porto. E passou a haver duas forças. O senhor Bispo, que mandava aqui, e o Conselho dos moradores do Porto. E, é claro, estavam sempre em guerra um com o outro. Essa guerra entre o Bispo do Porto e o Conselho dos moradores do Porto alastrou-se por cerca de 200 anos, com assaltos, com a catedral cercada, com o bispo a fugir para longe, com o bispo a excomungar os burgueses e até a excomungar o rei, e com o rei a perseguir. Havia uma história, quando eu andava na instrução primária, contava-se muito isso. Diz que o rei, é claro, era o rei, Pedro I, chamou lá o bispo, mandou tirar as vestes episcopais e o chibateou. É claro, ficou excomungado. Em tudo isto, há uma parte de verdade, há uma parte de lenda, mas há um aspecto verdadeiro. Havia um Porto popular, um Porto do trabalho, um Porto da gente laboriosa, e havia um Porto feudal, um Porto da autoridade e do poder, um Porto que estava protegido por estas fortes muralhas. Aliás, eu quis falar-lhes nisso, num lugar que, a meu ver, é simbólico. O que está aqui, no plano inferior, é o claustro gótico que foi começado a construir em 1385, é exatamente o ano da Batalha de Aljubarrota. Devo-lhes dizer que para a construção deste claustro, os burgueses do Porto, os homens da Ribeira, a gente do trabalho, contribuiu como? Com dinheiro não, que eles não tinham, mas com 1000 cantos aparelhados. Um canto é uma pedra, trouxeram desde lá de baixo 1000 pedras aparelhadas para fazer este claustro, que era o sinal da paz. Realmente, a partir do século XV, acabam as guerras entre a Catedral e a Ribeira, e o Porto vai crescer agora de uma forma emocionante. É claro que na base do crescimento do Porto estava o movimento marítimo. E isso liga-se muito com as cruzadas. Os navios dos cruzados vinham do norte da Europa e aqui, no Douro, encontravam carne para abastecer as armadas. É claro que a carne metia-se em vasilhas de madeira, era salgada, e esse era o grande negócio portuense. Eu digo isto porque há uma ligação entre a venda da carne para as armadas e a exportação do vinho do Porto. O traço comum é exatamente este, é a arte dos tanoeiros. O tanoeiro, com madeira dos bosques aqui à volta, o castanho, o carvalho, fazia estas grandes vasilhas. Primeiro serviram para a carne, mais tarde serviram para o vinho. Isto que estão a ver agora, e isto é muito curioso, estão a fazer pipas para exportar para a França, para a Borgonha, para lá na Borgonha envelhecerem os vinhos franceses. Eu acho que é realmente um título ilustre para o Porto. Depois de tanto tempo, os vinhateiros franceses vêm ao Porto comprar as vasilhas para envelhecer os seus vinhos. Quando eu falo em histórias de cidades, lamento muitas vezes
que não existam obras cuja leitura nos possa dar realmente uma ideia do que foi a história da cidade. Em poucas cidades portuguesas esses livros estão feitos. No caso do Porto, acho que devo fazer a referência a um livro muito bem feito, um livro acessível. Quem quiser conhecer a evolução histórica do Porto pode fazê-lo por este livro. É um livro dirigido pelo professor Oliveira Ramos, com vários especialistas, um livro que me parece realmente muito bem feito. E é de acordo com ele que eu vou dizer isto. Durante os séculos XII, XIII e parte do XIV, o coração do Porto é realmente a catedral. E quem manda no Porto é realmente o senhor bispo. Mas durante o século XIV, XV e XVI, o coração do Porto já não é a catedral, é a alfândega. Está diante de mim uma maquete da alfândega que foi mandada construir pelo rei Dom Afonso IV, exatamente no dia do século XIV. Já lá vai muito tempo. Em todo caso, deste velho edifício ainda resta uma parte. Se olharem bem para ali, veem a soleira de uma porta, ali embaixo, era exatamente a soleira desta porta. Aqui havia um torreão, era precisamente o torreão daquele lado. Além um outro, era ali que vivia o almoxarife. E era para ali, é uma tradição popular, uma tradição forte, que vinha o rei Dom João I, que é claro, não tinha nem podia ter casa no Porto. Os grandes não tinham casa no Porto. Ele, quando vinha para aqui, vinha para a casa do almoxarife. E esteve lá, estava lá no ano de 1394, quando nasceu o terceiro filho, o infante Dom Henrique, o Navegador. É uma tradição muito forte, que foi além que nasceu esse príncipe, como sabem, ficou tão marcado em letras tão altas na história de Portugal. Claro que nessas coisas ninguém pode ter a certeza. A certeza é que o infante Navegador se batizou no Porto, e há os documentos manuscritos para pagar as despesas do batizado, mas é tradição muito forte que nasceu além, naquele grande desvão onde outrora esteve esta torre. Por causa da construção desta alfândega, o rei e o bispo zangaram-se. Então, que diabo, o que é que o rei lá de Lisboa, tinha que vir aqui ao Porto fazer uma alfândega para cobrar os seus impostos? O senhor bispo entendia que os impostos eram dele e que tudo quanto o rei cobrava, de certo modo, era roubado ao Porto e ia para Lisboa. Um certo preconceito contra a arrecadação das receitas do erário público, acho eu, ficou desde então no fundo da alma portuguesa. Bom, e tudo isso ficou marcado na alma portuense. Era o Ramalho Ortigão, como sabem era daqui, que dizia que o portuense é o homem mais delicado, o homem mais bom homem que se possa imaginar. Só há 3 coisas de que ele não gosta. E aí é perigoso brincar com ele. Essas 3 coisas são: não gosta de Lisboa, não gosta da polícia, não gosta da autoridade. A autoridade vinga-se resistindo, da polícia vinga-se ignorando e de Lisboa vinga-se recebendo com a maior delicadeza, com a mais bizarra cortesia, os lisboetas que aqui vêm. Este problema do portuense gostar ou não gostar do homem de Lisboa é um assunto interessante, porque realmente, eu não digo que não gosto, mas há qualquer coisa que vem
de Lisboa ser a capital. Mas isto, reparem, põe um problema. Se o Porto tem realmente, como tem, tantas condições, tem um porto marítimo que hoje já não tem condições, mas na Idade Média era excelente. Tem uma região que era riquíssima de carne. Tem a proximidade dos portos galegos. Estava mais no centro do país antigo, do país povoado, do que Lisboa. Sendo assim, porquê é que o nosso rei Dom Afonso Henriques não escolheu o Porto para capital? Como sabem, foi escolher Coimbra. E depois o Afonso III voltou a não escolher o Porto. Escolheu Lisboa. Porquê? Bom, as razões são engraçadas. Eu acho que a primeira razão, e decisiva, era esta. Como é que o rei podia escolher o Porto se o Porto era do bispo? A Condessa Dona Teresa deu o Porto ao bispo. O rei aqui era um estranho. A segunda razão é que os portuenses não queriam cá o rei, não julguem. Os portuenses resistiam fortemente à ideia de que os grandes se instalassem aqui. Nenhum rei de Portugal foi autorizado a fazer aqui uma casinha, quanto mais um palácio. Portanto, os reis não podiam vir porque os portuenses os não queriam cá. Bom, é claro, há outras razões. Eu penso que também teve nisto uma certa interferência o facto da cidade de Lisboa ser mais facilmente abastecida pelo Tejo. A região de Santarém é muito rica de pão, de vinho, de azeite, e isso é claro que facilitou a instalação da corte, porque onde está a corte come-se muito e trabalha-se pouco. Não julguem que isso é agora, foi sempre assim. Lisboa foi uma cidade de consumo, de residência, de burocracia. E o Porto é que foi uma cidade de produção, de esforço, de trabalho. Vejam como tudo isto vinha das massas do tempo. Claro que o facto da corte estar em Lisboa, especialmente na época dos descobrimentos, ampliou muito Lisboa. Lisboa cresce no século XVI, ao passo que o Porto ficou mais ou menos estacionário. Mas o Porto vai encontrar um caminho novo no século XVII e XVIII. Está junto de mim, ao vinho do Porto. Eu estou aqui a falar-lhes num armazém que tem milhões de litros de vinho do Porto. Sobre vinho do Porto, gostava de lhes contar isto que é engraçado. Ele tem tanto prestígio, que esta mesma casa em que lhes estou a falar vende regularmente para a Irlanda estes cascos servidos a vinho, eles dizem avinhados, que é para lá se envelhecer o whisky. Bom, e aquele toquezinho de sabor delicioso que às vezes o whisky tem, vem de que foi envelhecido nos velhos cascos do vinho do Porto. A verdade é que no século XVIII o Porto cresce rapidamente, o Porto é a capital do vinho português e o nosso vinho é um dos mais prestigiosos da Europa. Sobre isso gostava de lhes contar uma história. O vinho do Porto teve para a cidade uma importância que não foi só dar-lhe uma riqueza nova. Eu penso que a história do Porto e o destino do Porto resultou essencialmente deste facto. O vinho foi desde o início explorado comercialmente pelos ingleses e no século XVIII e depois nos primeiros anos do século XIX vieram numerosíssimos ingleses para o Porto. Há aí uma gravura célebre, é engraçado vê-la.
É um grupo de gente, é o jet set daquela altura, estão na rua, e está aqui indicado os nomes dos senhores. Reparem, 90% da gente fina do Porto eram ingleses. Esses ingleses tinham um pensamento europeu, eram pessoas muito informadas sobre a evolução política e eram eles que faziam a opinião. Ora bem, isto é importante. É a presença de uma grande colónia de europeus civilizados nesta velha cidade da Foz do Douro, que vai tornar possível que o Porto tenha dois papéis. Por um lado, é uma cidade conservadora, uma cidade castiça, uma cidade onde todos os velhos sabores portugueses parece que têm ainda um sabor mais intenso. Por outro lado, é uma cidade progressiva, uma cidade de ideias novas, uma cidade que não aceita que o facto das coisas sempre terem sido de uma certa maneira represente que as coisas tenham de continuar a ser para sempre assim. Isto dá ao Porto a sua situação bipolar, contraditória. O Porto vai ser a capital da tradição em Portugal e, ao mesmo tempo, a capital da revolução. Estou a falar de coisas muito sérias e quem quiser entender o Porto tem que partir daqui. A capital da tradição, do que está. A capital da revolução, do que tem de ser. É por isso que, com sementes desses, naturalmente, olhem, desses ingleses, desses franceses que por aqui passaram, é aqui no Porto que vem a eclodir a primeira revolta liberal portuguesa, a revolta de 1820, que faz de Portugal uma nação moderna, uma nação com Constituição. É certo que isso durou pouco, os portugueses não estavam preparados para isso e vem logo a reação do Dom Miguel. Mas contra a reação do Dom Miguel é aqui no Porto que se faz a grande revolução e a junta de 1828, que foi vencida, é certo. Mas foi por isso que o Dom Pedro escolheu o Porto para se vir acolher. É o grande cerco do Porto e há um momento, há 2 anos dramáticos, em que Portugal tem 2 capitais. A capital lá de baixo, a capital do Senhor Dom Miguel, a capital do trono e do altar, e a capital cá de cima, a capital do Duque de Bragança, a capital da Carta Constitucional, a capital da Rainha, a capital dos ingleses. É ainda por isso que é no Porto que aparecem as primeiras grandes construções metálicas. Eu vim falar-lhes nisso justamente aqui em frente da Ponte Dom Luís. A Ponte Dom Luís não é a primeira ponte do Porto. A primeira que fizeram, como calculam, era para o comboio. É a Ponte Dona Maria Pia, onde até há pouco tempo passou o comboio. A Ponte Dom Luís era para a estrada. Esta ponte foi posta a concurso em 1881, é uma data que eu nunca me esqueço, 81, porque é o ano em que nasceu o meu pai. Vejam, tudo isto já é quase meu contemporâneo. Mas pôde ser inaugurada em 86, demorou 5 anos. Era uma sensação, porque este arco enorme, este arco tem 442 metros. Mas reparem, isto é que é importante. Olhem para cima da ponte. Continuam a passar os carros. Carros, caminhões, tudo. A grande linha de comunicação entre o Porto e Gaia, entre as 2 cidades, mãe e filha, ainda é a Ponte Dom Luís. Finalmente, é este espírito
ao mesmo tempo conservador e progressivo, este espírito de alfa e ômega, que faz com que seja no Porto que venha a eclodir a primeira revolta republicana, o famoso 31 de janeiro de 1891. É claro, eu bem sei, foi uma revolução malograda. Ainda hoje, quando a gente se mete numa situação difícil, diz: vê lá se arranjas algum 31, esse 31 é o 31 de janeiro. Foi uma revolução fracassada. Mas as revoluções são sempre alvoradas de esperança. A República aparecia para imensos portugueses como um tempo novo, um tempo de reconquista das glórias outrora alcançadas. E também aí foi o Porto quem deu o primeiro passo. Eu devo dizer que não sou do Porto. Estou aqui a fazer este elogio. Eu não sou do Porto. Também não sou de Lisboa. É certo. Agora, não queria deixar de dizer isto. Todos os portuenses têm um grande orgulho por ter sido aqui que nasceu a palavra Portugal. Portugal. Eu acho que sim, que o Porto foi a semente de Portugal. E é uma semente que felizmente continua viva.